Bom dia, gente. Vocês estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Glória a Deus por isso. Estou feliz de estar com vocês aqui mais essa manhã, para a gente compartilhar aquilo que o Senhor tem liberado na nossa mente, no nosso coração, na nossa comunidade. E hoje mais um encerramento de mais uma série, né? E essa semana eu estava terminando a exposição aqui e fiquei refletindo um pouco sobre tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações durante essa série, né? Dos Salmos. E eu fui pegando um pouquinho de cada resumo que a gente foi fazendo e fui vendo mais ou menos aquilo que o Senhor foi expondo para nós através das semanas. E eu queria gastar aqui uns 2 minutinhos falando disso. Então, no Salmo 1, a gente viu que o salmista ele faz um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. E ele vai dizer que o justo é feliz por aquilo que ele evita, por ter o seu prazer na lei de Deus e por quem ele é em Deus. E que comparado à vida do justo à vida do ímpio, o ímpio ele é como uma árvore seca. Ele é como uma palha seca, na verdade, que ele não produz fruto, ele não tem vitalidade nenhuma, ele não é capaz de nutrir ninguém e ele é facilmente levado pelo vento. Então, a oposição a isso é um justo que ele é plantado junto às correntes de água e que ele vai dar o seu fruto em tempo determinado. No Salmo 2, a gente viu que a única esperança para os reis e poderosos é a submissão ao Filho, servindo a Ele com temor e alegrando-se nele com tremor. No Salmo 8, nós celebramos a glória e a graça de Deus e crescemos no entendimento quanto à grandeza de Deus através da contemplação das magníficas obras realizadas pelo dedo de Deus. No Salmo 11, nós vimos que em tempos onde alguns fundamentos ou muitos fundamentos têm sido abalados, o salmista ele vai ensinar a gente a olhar para aquilo que é eterno, para os fundamentos reais, para se fundamentar no próprio Senhor. No Salmo 15, o salmista faz uma pergunta para a gente: quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no santo monte do Senhor? E aí ele vai dando alguns passos para a gente seguir. Viver com integridade, praticar a justiça, não pecar com a língua, jurar e cumprir. E ao fim a gente vai ver que quem age assim jamais será abalado. No Salmo 16, nós fomos encorajados a ter as nossas afeições centradas em Deus, lidando com as aflições do tempo presente. Quando a gente olha para as aflições do tempo presente, parece que não tem como escapar, parece que não tem para onde ir. Mas quando a gente volta os nossos olhos para o Senhor, a gente sabe que é de lá que vem o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio. A gente sabe para onde que a gente está indo nele. Salmo 22, a gente viu a exposição do Cristo crucificado. E como que tudo aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz só é por conta do sacrifício de Jesus. Não existe nada em nós que a gente possa falar assim, é por conta do nosso mérito. É por conta da nossa bondade, é por conta da nossa fluência, por conta de alguma coisa boa que a gente faça. Não. Tudo é por causa de Jesus e esse crucificado. Se hoje nós estamos aqui e temos vida no Senhor, é porque um dia agradou ao Senhor moer o seu próprio Filho. Tudo é por causa dele. No Salmo 23, a gente viu que o Senhor é o nosso pastor e porque Ele é o nosso pastor, nós não temos falta de nada. Em tempos onde esse salmo às vezes é banalizado e diz que ninguém vai ter nada porque o Senhor é o nosso pastor, ninguém vai ter falta de nada. A verdade é que a gente não vai viver numa vida de abundância, mas nada vai nos faltar porque Ele é o pastor que guia as suas ovelhas. E se a nossa confiança, se a nossa vida estiver pautada nele, tudo aquilo que a gente precisa não irá nos faltar.
No Salmo 24, o nosso foco se voltou para a importância de estarmos aptos para o evento da segunda vinda de Cristo. Nossa vida precisa ser marcada por moralidade externa que flui de pureza interna. Mãos limpas e coração puro. Tudo aquilo que é exterior deve ser derivado daquilo que é interior. Senão, são obras falhas, obras fictícias. E não há verdade naquilo que a gente faz. No Salmo 97, a gente abordou também alguns eventos da segunda vinda de Cristo. E o salmista convida os seus leitores a viverem vidas santas, enquanto aguardam o retorno do Rei Glorioso. Mas mais do que isso, ele fala para a gente aguardar a vinda de Deus com alegria. Vivermos vidas alegres no Senhor, enquanto esperamos a sua gloriosa volta. No Salmo 84, ele expressou o desejo do escritor pelo santuário do Senhor, o lugar da sua presença. Então nós devemos buscar o anseio por esse lugar de comunhão com Deus, pois a nossa vida depende única e exclusivamente disso. E no Salmo 10, nós fomos instruídos a sermos livres da ofensa sobre os acontecimentos do momento da segunda vinda de Cristo, onde ele será vitorioso contra os seus inimigos. Então que o Senhor, através da exposição do Salmo 110, nos livre da ofensa do momento da segunda vinda de Jesus. Porque o rei que morreu numa cruz, ele é o rei que vai voltar esmagando cabeças. É o rei esmagador de cabeças. E que o Senhor livre o nosso coração da ofensa do retorno dele, porque às vezes a gente para e pensa, como que eu vou me ofender com Jesus se eu estou lendo aqui a Bíblia todo dia? Por que eu vou me ofender no momento da segunda vinda dele? Porque muitas vezes nós montamos um Jesus de acordo com o nosso padrão. E quando a gente monta um Jesus de acordo com o nosso padrão, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as nossas vontades, a manifestação real de quem ele é pode sim nos ofender. Então que ele marque o nosso coração com revelação de quem ele realmente é, para que a gente o louve na sua integridade, na sua completude, de todo o âmbito do seu ser e da sua manifestação do jeito que ele quiser se apresentar. Amém? Então que esse breve resumo, tudo isso que a gente viveu essas semanas, possa ter afetado o nosso coração de verdade. Para que a gente viva alegremente esperando o Senhor, para que a gente viva de forma justa, para que a gente viva de forma santa, ansiando pelo tabernáculo e pela presença do Senhor. Que tudo isso possa ter gerado um efeito no nosso interior, a fim de que a gente viva para o Senhor, para a glória dele de forma integral em todos os nossos dias, em todas as áreas da nossa vida. Amém? E na exposição de hoje do Salmo 139, a gente começa com uma pergunta que é o tema dessa exposição. Acaso poderá o homem fugir de Deus? Davi, na composição desse salmo, ele louva o Senhor pela sua onisciência, onipresença, onipotência. E ao fim ele faz uma oração que também é uma reflexão. Ele fala, Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida, vai o mais fundo que o Senhor puder. Revela se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Porque Davi entendeu que diante de atributos do Senhor, como onisciência, onipotência, onipresença, a única resposta adequada é viver uma vida santa. Ao homem é impossível fugir do Senhor em qualquer circunstância, em qualquer tempo, de qualquer jeito. Então esse Salmo 139, ele é mais do que uma meditação. Ele é formulado por Davi por conta de uma experiência pessoal que ele vinha tendo com Deus. Então que a nossa resposta de santidade ao Senhor por conta dos seus atributos seja por conta de que a gente já realmente teve a resposta e a revelação de que ao homem não é possível fugir do Senhor.
E a gente vai ver que a gente não tem como escapar do Senhor de duas maneiras, seja para o bem ou seja para o mal. Então vamos à nossa leitura, para a gente poder começar a destrinchar. Salmo 139, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti e, como teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Então, no Salmo 139, a gente vai ver que Davi ele faz 4 subdivisões. Então, do verso 1 a 6, ele vai falar sobre a onisciência de Deus. Do 7 ao 12, ele vai falar sobre a onipresença de Deus. Do 13 ao 18, ele vai falar sobre a onipotência de Deus. E do 19 ao 24, ele vai falar sobre a santidade de Deus. E embora pareça que o final desse salmo é um pouco desconexo em relação à exposição dos atributos de Deus, a gente vai ver que, na verdade, não. Na verdade, ele é muito completo em relação a isso. Porque a única resposta a esses atributos de Deus é uma vida santa. Quando a gente fala de atributos como onisciência, onipresença e onipotência, a gente está falando de atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, são aqueles que são próprios dele e ele não vai compartilhar isso com outras pessoas. Ou seja, nós não podemos saber de tudo, nós não podemos fazer tudo e não podemos estar em todos os lugares, mas o Senhor pode. Mas quando ele fala de santidade, ele está falando de um atributo comunicável. Quando a gente vê lá em Levítico 19:2, diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então isso prova que a resposta à revelação desses atributos incomunicáveis de Deus é viver uma vida santa. É impossível viver vida santa? Não é possível, o próprio Deus disse. E não só é possível, como é um mandamento. Sede santos, porque eu sou santo. Nós devemos todos os dias da nossa vida buscar viver vidas santas, vidas separadas do pecado, separadas do mal, vivendo de forma única e exclusiva para o Senhor. Então ele começa dizendo no verso 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Então, como eu disse, ele vai começar nessa sessão da onisciência.
E ele começa dizendo que o Senhor é o único capaz de sondar e conhecer a sua própria vida. Quando Davi usa essa palavra sondar, o contexto, a ideia do tempo era cavar, penetrar, ir no mais profundo possível. Então, quando Davi pede ao Senhor, ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi está falando: Senhor, você é o único que consegue ir ao mais profundo do meu interior. Davi sabia que ele mesmo não seria capaz de se sondar e de se conhecer plenamente, mas ele sabia que o Senhor podia fazer isso. E não só que o Senhor podia fazer isso, mas o Senhor fazia isso na vida dele. E ele continua no 2: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Davi está dizendo aqui que o Senhor conhece toda a dinâmica da vida dele. Quando ele se deita para dormir, quando ele se levanta e vai para os seus afazeres, para o seu trabalho, para as suas atividades normais do dia, o Senhor sabe de todas. E quando ele usa a expressão de longe conhece os meus pensamentos, ele não está falando de forma aleatória. Naquela época, aproximadamente 3.000 anos atrás, as divindades territoriais, elas tinham exatamente poder sobre um determinado território. Então vamos supor que Guadalupe tivesse um ídolo. Na mente daquelas pessoas, dos cidadãos de Guadalupe, aquele Deus só teria poder e eficiência para agir dentro da sua territorialidade. Mas Davi sabia que Deus, que é o único Deus verdadeiro, tinha poder para sondar os pensamentos de todas as pessoas da terra. Ele não é um Deus preso a território, ele não é um Deus preso à geografia. Ele é capaz de sondar homens e mulheres, jovens e velhos em todos os lugares da terra, da superfície ao mais profundo do seu interior. Um pai, por mais que ame e conviva com seu filho o dia inteiro, não é capaz de saber os pensamentos do seu filho, nem o filho do pai. O marido, por mais que ame e se entregue à sua esposa, não é capaz de conhecer todos os pensamentos da sua esposa, nem a esposa do seu marido. Mas o Senhor é capaz de conhecer todos os pensamentos das suas criaturas. Então, se o Senhor conhece todos os nossos pensamentos, há como fugir de Deus na nossa mente? Impossível. Segundo alguns estudiosos, cerca de 10.000 pensamentos passam na nossa mente por dia. E muitos deles ficam lá no subconsciente. Então o Senhor conhece os seus 10.000 pensamentos por dia. Não há como fugir dele em hipótese nenhuma. E ele vai continuar falando: observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não há o que você faça que possa ser escondido da vista de Deus. Qualquer coisinha, mínimo detalhe do meu e do seu dia, o Senhor sabe. No verso 4 ele diz: a palavra nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Essa é uma grande prova da onisciência de Deus. Mesmo antes da gente falar, o Senhor já sabe o que a gente estava prestes a falar. Ele não vê só o pensamento amadurecido e formado, mas ele vê aquele pensamento que ainda está sendo desenvolvido. Ainda, segundo os estudiosos, quando a gente fala uma palavra, mais 8 já estão engatilhadas na nossa mente. E isso flui para que a gente não perca o raciocínio da conversa, nem a lógica da conversa. Só que na nossa mente a gente acha que sabe quais são as 8 palavras que estão engatilhadas. Só que a cada palavra que você fala, mais 8 vão se engatilhando. Ele já sabe de tudo isso. Aqui você fala, aqui você vai falar e aqui você desistiu de falar. Ele sabe de tudo. Versos 5 e 6 ele diz: tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
é tão elevado que não o posso atingir. Então, chegando à conclusão da onisciência de Deus, o Davi, ele começa a se maravilhar com isso. Ele fala, cara, não tem como fugir nem no meu pensamento dele. Ele está me cercando por todos os lados. Não há nada que eu fale que ele não saiba. Não há nada que eu pense que ele não saiba. Não há nada que eu planeje pensar ou falar ou sei lá o que ele não saiba. Não tem como fugir dele. E na mente de Davi é como se uma pergunta ou uma expressão pintasse para ele: estou cercado. Ele põe a sua mão ao meu redor e sobre mim, ele me tampa como se ele fosse uma panela e eu estivesse ali preso dentro da panela. Eu não tenho como fugir dele. Mas para Davi, o sentimento que foi gerado no seu coração foi se maravilhar em relação a isso. Quando a gente fala que estamos cercados pelo Senhor, qual o sentimento e qual a ideia que vem ao nosso coração e à nossa mente? Medo ou segurança? Se nós não podemos fugir de Deus e se nós vivemos vidas que não agradam ao Senhor, provavelmente a nossa resposta a isso vai ser o medo. Mas para aqueles que vivem vidas santas de acordo com as palavras de Deus, com os seus mandamentos, com as suas ordenanças, segurança é o nosso sentimento. Então, se medo é a sua resposta para essa pergunta sobre estar cercado pelo Senhor, vamos pedir para que o Senhor sonde os nossos interiores, para que confiança seja a nossa resposta. Porque se nós estamos cercados a ponto de que os inimigos de Deus serão afligidos pelos seus juízos, do mesmo modo, se estamos cercados por Deus, aqueles que são alcançados pela sua graça não conseguirão escapar da sua graça. Nem do seu amor, nem da sua bondade, nem da sua justiça, nem da sua fidelidade, nem da sua retidão. Aqueles que vivem de forma íntegra ao Senhor, que têm buscado isso, ainda que tentem, não conseguirão fugir do amor de Deus. Mas será que essa é a nossa resposta de segurança? Ou será que a nossa resposta é medo? Será que na nossa mente veio agora, Jesus, eu falei aquilo mais cedo, mas foi sem querer? Será que é culpa que vem na sua mente, no seu coração, quando você pensa na onisciência do Senhor? Ou é segurança por saber que o Senhor conhece todos os seus caminhos? Ele conhece o que você faz lá no seu trabalho, Ele conhece o que você faz quando você está na rua, quando você está em casa, quando você está em algum lugar sozinho? Será que é medo ou segurança que vem na sua mente, que vem no seu coração? E agora Davi vai começar a fazer uma exposição sobre a onipresença do Senhor. Dos versos 7 a 12 a gente vai ver isso. E ele começa com duas perguntas retóricas. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O homem, a reação do homem pecador primariamente é fugir de Deus. Por conta da santidade de Deus, o homem pecador tem a sua primeira reação como fuga de Deus. E isso não é nenhuma novidade. Gênesis 3 já vai falar isso pra gente. Após a queda, quando o homem percebe que ele está nu, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele foge e se esconde da presença de Deus. Quantas vezes nós estamos fugindo da presença de Deus como se a gente conseguisse fazer isso? Quantas vezes nós estamos nos escondendo atrás de uma cortina, atrás de alguma desculpa, de alguma justificativa, atrás de qualquer coisa para fugir de Deus. E quando a gente para e pergunta, é possível fugir de Deus? A resposta sempre vai ser um rotundo não. E ele continua dizendo, se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Ou seja, se você decidir na sua vida, vou fugir de Deus, vou catar todas as minhas coisas, vou lá para o pico do Everest, ainda assim o Senhor vai estar lá. E te digo mais, Ele vai chegar primeiro que você. Se você falar assim, vou alugar um submarino e vou para o mais profundo do oceano, conhecido e desconhecido, não adianta, Ele vai estar lá. Ele vai te pegar em qualquer lugar que você vá. E ele continua dizendo, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Quando Davi fala de confins dos mares, para eles naquela época, confins dos mares era o lugar mais remoto do planeta. Era na curvinha ali, na bordinha do planeta, onde eles não davam mais vista no horizonte. Davi está falando, mesmo que eu vá para o fim do mundo e mais além, ainda assim o Senhor está. Se ao homem fosse possível correr pelo universo de ponta a ponta, na velocidade da luz, ainda assim o Senhor o alcançaria e ainda chegaria primeiro. Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, aquilo que você faz às escuras, ao oculto, quando ninguém está vendo, você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E aí a gente se cai numa questão. Como o homem pode se esconder na escuridão de um Deus que no princípio disse que haja luz? É por isso que ele diz, nem as trevas são tão escuras para você. Porque da escuridão Deus traz a luz. Ou seja, não há nada no nosso dia, no nosso ser, na nossa vida, que a gente possa encobrir de Deus. Extremamente nada. Nenhum sentimento, nenhum pensamento, nenhuma ação, nenhum desejo. Nada é possível esconder aos olhos do Senhor. E o engraçado é que por muitas vezes a gente acha que está escondendo, porque a gente nega, nós negamos para nós mesmos. Não, eu não estou sentindo isso. Não, eu não estou pensando isso. Nós tentamos ser muito justos, mas o Senhor vai lá no mais profundo. E Ele pode te provar, você está sentindo isso, você está pensando isso, você está desejando isso. Não, Senhor, eu desejo o Senhor mais do que tudo. E quantas vezes a gente se engana nessa questão? Eu desejo o Senhor mais do que tudo. E a gente vive uma vida de aparência, como se nós de fato estivéssemos desejando o Senhor mais do que tudo. Mas Ele é poderoso para ir lá no nosso interior e mostrar, você não me deseja mais do que tudo. Embora nós ainda insistamos em nos enganar, Ele consegue sondar o mais profundo do nosso interior e revelar cada partezinha da nossa vida. Nada fica às escuras de um Deus que cria a luz. E Davi agora parte para a onipotência do Senhor e ele começa dizendo, pois tu me formaste, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então ele começa a parte da onipresença fazendo perguntas retóricas, como se ao homem fosse possível fugir da presença de Deus. E agora ele está aqui falando, Senhor, você me formou. Você está comigo e os seus olhos estão sobre mim desde o momento da minha concepção. Você me formou de uma maneira tão assombrosa que a mente humana não é capaz de entender. Quando Davi fala aqui de formar e tecer, ele está usando figuras de um artesão e um tecelão muito cuidadoso, muito minucioso, muito específico, tem zelo por aquilo que ele está criando.
Para Davi, a ideia de um Deus formador e que está tecendo o ser humano é como se Deus estivesse construindo alguma coisa com o maior zelo possível que ele tivesse, porque aquela é a obra de arte dele. E ele fala: você me criou de modo maravilhoso, assombrosamente maravilhoso. E a ciência e a genética vai confirmar hoje que o ser humano, ele é tecido com bilhões e bilhões de células no seu corpo. Ou seja, cada partículazinha do seu ser, Deus criou, e Ele não criou por acaso. A criação de cada um de nós não é um erro nem um acidente. E eu preciso compartilhar com você uma coisa. Enquanto eu estava preparando isso aqui, o Senhor, Ele foi falando comigo algumas coisas e eu confesso para vocês que eu fiquei muito pensativo nisso, se eu compartilhava ou não. Mas em algum momento desse versículo, o Senhor falou comigo assim: ninguém que está ouvindo é obra do acaso ou acidente. Você não é uma pessoa desprezada por Deus. Não importa de onde você veio, não importa a sua origem, não importa o seu histórico familiar. Você não é um bastardo, você é um filho de Deus. Ah, mas a minha mãe não me quis. Ah, mas o meu pai não me quis. Ah, mas eu fui criado com um vizinho. Não importa, você não é um acidente. Você não é uma obra do acaso. Você é uma criatura feita por Deus de forma zelosa e apaixonada. Dentro do seu ser, das suas bilhões e bilhões de células, existe uma marca de Deus dentro da sua vida, dentro do seu coração, dentro do seu corpo físico. E o Senhor é como se Ele estivesse dizendo: você não é um acaso, você é meu. Você não é um acidente, você não é um frasquinho que caiu e criou alguma coisa. Eu te planejei na eternidade porque eu queria o seu coração. Eu não sei se isso faz sentido para alguém, gente, mas é o que o Senhor falou. Eu não sei se você é vítima da orfandade ou você teve ausência de pai e de mãe, eu não sei. Mas o que o Senhor diz: você não é um acaso. Você não é um acidente. Por mais que a sua mãe não te queira, que o seu pai não te queira, eu te quero. Queridos, não há como fugir de Deus, nem da sua ira, nem do seu amor. Se você viveu a sua vida inteira achando que você não era amado, o Senhor te ama. O Senhor tem um desejo profundo pela sua vida. Você é a obra de arte de Deus. Existe um espaço no nosso coração, na nossa vida, no nosso interior, que ele tem o tamanho certinho de Jesus. E só Jesus vai completar esse quebra-cabeça. E quando a gente entender que é Ele que preenche essa pecinha final, nada mais vai fazer sentido, nada mais tem valor, só Ele. Porque Ele completa uma vida. O espaço que falta em nós tem um tamanho: Jesus. E Ele continua: que preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Se Deus consegue saber e contar todos os nossos pensamentos, no nosso caso é completamente impossível em relação a Deus. Insondáveis são os pensamentos do Senhor, incontáveis são os pensamentos do Senhor. Por mais que você tente, por mais que você sonde, por mais que você busque, não será possível, porque Ele é um Deus infinito.
E Davi não fica ofendido com isso, mas ele se rende à grandeza de Deus. Ele fala, eu não posso nem me sondar, eu não posso contar nem os meus pensamentos, mas você pode. E eu não posso chegar perto disso em relação a você. Então não tem outra resposta para isso. A única resposta é, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor, ao teu poder. Ao teu poder absoluto que pode todas as coisas. Você me cria de forma assombrosamente maravilhosa. Você me sonda, você conhece tudo e eu não posso chegar perto disso em relação a você. Então eu não tenho outra resposta a não ser eu me rendo à sua grandeza e ao seu poder. E a resposta, como a gente disse, para esses atributos incomunicáveis de Deus, é agora a parte final da nossa exposição. Dos versos 19 ao 24, a nossa resposta a um Deus tão grande é uma vida santa. E alguns vão pensar que essa é uma forma mais desconexa desse salmo, como se Davi estivesse viajando muito na maionese nessa parte. Mas isso tudo harmoniza, porque é a única resposta possível. E ele diz no 19, como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra ti e como teus inimigos falam coisas ruins. Parece que Davi está exortando e falando sobre algo contrário ao que Jesus disse sobre amar os nossos inimigos. Mas o centro dessa última parte aqui não é que Davi odeia os seus inimigos. Davi odeia os inimigos de Deus. Porque o zelo que Davi tinha pelo nome do Senhor e pela sua fama era tão grande que ele não se importava nem mais com os seus inimigos. Ele falava assim, o problema são os inimigos de Deus. Os meus, deixa pra lá, porque Deus cuida. Mas eu não posso aturar aqueles que falam mal do Senhor. Eu não posso aturar e suportar aqueles que blasfemam contra o nome de um Deus tão grande. E ele diz, acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Acaso eu não odeio os que te odeiam? Ele não odeia, ele não fala, acaso não odeio os que me odeiam? Não, acaso não odeio os que te odeiam? Ou seja, o zelo de Davi pela fama do nome do Senhor consumia a vida dele. Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. O ódio de Davi não se movia em egoísmo. Mas a santa ira dele é a reação esperada daqueles que conhecem o verdadeiro Deus e não aceitam que alguém blasfeme dele. Tem uma frase de Spurgeon que ele diz, ele, Davi, era um bom odiador, pois odiava apenas aqueles que odiavam o bem. Davi não estava movido por egoísmo. Davi não estava movido por sentimentalismo ou injúria contra si mesmo. Davi era movido pelo zelo pelo nome do Senhor. Mas a última parte dessa exposição é uma oração, uma meditação, uma reflexão sobre tudo aquilo que ele mesmo veio compondo. E ele fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O que Davi quer falar com isso? Senhor, eu sei que eu não posso fugir de você. Eu sei que você me criou e que é você que me sustenta. E o Senhor sabe que eu odeio aqueles que te odeiam. Mas, por favor, que isso não seja uma hipocrisia na minha vida. Então, Senhor, sonda o meu interior. Sonda o meu interior para que eu mesmo saiba que aquilo que eu falo é verdade. Ou se não tem mentira no meu coração.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa expressão caminho mau, ela é bastante ampla para esse contexto que Davi. Ela transmite inclusive um sentido de idolatria. E qualquer coisa pode se tornar um ídolo para um homem caído. Qualquer coisa. Até uma figura de Jesus, e eu não estou falando uma figura física, mas um Jesus que você vai montando ali, pode se tornar um ídolo. Porque você adora o Jesus que você montou. Você adora o Jesus que ele é bom para você e ele nunca vai te exortar, te admoestar. Ele só é o Jesus paz e amor. Até a nossa concepção errada de Jesus pode ser um ídolo. É por isso que nós carecemos da revelação plena de quem ele é. E falando em ídolo, um ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertencem exclusivamente a Deus. Ou seja, para quem nós estamos ofertando a nossa honra e a nossa lealdade. Se não é única e exclusivamente ao Senhor, nós estamos agindo baseados em idolatria. Estamos levantando ídolos à torto e à direito e chamando de Jesus, chamando de um monte de coisa com um nome gospelmente bonitinho, mas que na verdade não são Deus. E a única resposta adequada para isso é: Senhor, sonda o meu interior e vê se há em mim algum caminho mau, e quando o Senhor achar algum caminho mau, traz ele à tona para que eu não caminhe nele, e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Guia-me, Senhor, pela verdade do Evangelho. Guia-me, Senhor, pelo caminho que conduz à justiça, porque eu não quero ser um hipócrita, eu não quero ser um falso. Para a gente encerrar, a gente fazer um apanhado aqui geral. Esse salmo ele nos ensina que é impossível enganar ou passar desapercebido por Deus. Ele nos ensina que é impossível escapar do Deus onipresente. Ele nos ensina que é impossível se esconder de Deus, porque Ele está em todos os lugares e Ele conhece todas as coisas. E Ele finaliza dizendo que é impossível fugir de Deus e é impossível permanecer o mesmo quando a gente contempla o Senhor em seus atributos. A santidade de Deus e a sua capacidade de saber tudo, estar em todos os lugares e poder fazer tudo, precisa gerar uma resposta em nós. Se eu não posso me esconder, qual é a única resposta cabível a mim? Sonda-me, Senhor. Sonda-me, porque eu me rendo ao Senhor. Eu cheguei à conclusão de que eu estou cercado e eu não posso sair daqui. Eu cheguei à conclusão de que eu não posso me esconder em lugar nenhum do universo criado. Porque o Senhor pode ver tudo, o Senhor está em todos os lugares. Eu cheguei à conclusão de que eu não posso mentir em relação aos meus sentimentos e aos meus pensamentos, porque o Senhor pode me sondar até o mais profundo do meu interior. Então eu me rendo ao Senhor. Eu desisto de fugir do Senhor, irmãos. Como a gente precisa aprender isso, a desistir de fugir de Deus. E como a gente insiste em fugir de Deus. Dentro das nossas justificativas, das nossas desculpas. Qualquer um aqui é capaz de enganar qualquer outro aqui, mas não a Deus. Eu posso me enganar, mas eu não posso enganar a Deus. Eu posso me esconder de qualquer um de vocês, mas eu não posso me esconder de Deus.
tem uma oração que a gente precisa aprender a fazer, é: Deus, sonda-me e veja se há algo escondido em mim que pecaminosamente possa querer tentar rivalizar com sua grandeza e ofender a sua presença. Dirija-me pelo caminho eterno, Senhor. Vê se na minha conduta, Senhor, algo te ofende. Vê se nos meus dias algo ofende a tua santidade. Vê se nos meus dias alguma coisa ofende o sacrifício de Jesus. Eu desisto, Senhor, de fugir do Senhor. Não tem como o homem fugir de Deus. Acaso poderá o homem fugir de Deus? Não, de jeito nenhum, de hipótese nenhuma. De nenhum meio, de nenhuma maneira é possível ao homem fugir daquele que criou todas as coisas. No momento em que você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, onde os olhos humanos não conseguiam te ver de jeito nenhum, como se você estivesse nas profundezas da terra, Deus estava te vendo. E talvez você esteja fugindo de Deus, fugindo dos seus juízos, fugindo da condenação divina. Talvez você esteja fugindo de Deus porque você não se considera justo de trilhar um caminho que o Senhor te oferece. Mas eu te digo essa manhã, não é por causa da sua justiça, é por causa do que Jesus fez. Não adianta fugir de Deus. A resposta suficiente é: se entregue ao Senhor. De repente você está fugindo da paternidade de Deus, porque você foi ferido na sua relação com seu pai e com a sua mãe. E se você acha que os seus pais falharam com você, então Deus também vai falhar. E a resposta é: não, Deus não falha com os seus filhos. Não adianta fugir do caráter provedor de Deus. Você pode tentar, mas mesmo que você vá ao ponto mais extremo do universo, a mão do Senhor te alcança e te guia. Ela te sustenta e te conduz a um caminho reto e justo. Não é pelos seus atos, não são pelos meus atos, não é por quem eu sou e por quem você é. É tudo por causa dele. E se você sente que está fugindo de Deus, seja em qualquer área da sua vida, a gente quer orar por você nessa manhã. Mas deixe o Senhor tocar no seu coração e seja sincero com aquilo que o Senhor estiver liberando sobre a sua vida. Chega de fugir de Deus, chega de viver uma vida de aparência, chega de viver uma vida de status, chega de viver uma vida de inverdade. Nós precisamos viver de fato para o Senhor. Nós não somos capazes de nos escondermos de quem Ele é. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Acaso poderá o homem fugir de Deus? Não! Não é possível, você não pode esconder o seu pecado, o seu pensamento. Aquele pecadinho de estimação, você não esconde de Deus. Você esconde de mim, você esconde do pastor, você esconde da sua esposa, do seu marido. Mas você não esconde de Deus. Você pode se esconder de Deus atrás das suas justificativas e atrás das suas escolhas, mas você não vai se esconder de Deus. Nenhuma das nossas desculpas podem nos esconder de Deus. E a resposta para um Deus que sabe de tudo é uma vida santa. Então, irmãos, que o Senhor me abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. E que a nossa vida seja um livro aberto para o Senhor, de livre e espontânea vontade, porque Ele sabe de tudo. Amém.